Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do vídeo, estudar para que a sua santidade seja confirmada. E aqui eu vou dar assim como se fosse um testemunho, né? De um exemplo aqui do que a Aline está falando, né? No início do vídeo, falando sobre esse alimento, né? Que é a divina vontade para nós, né? A divina vontade é o alimento para a alma, né? E a divina vontade, ela está na vida de todos, né? E falando sobre o amor também, né? Porque Deus, a gente sabe que Deus nos criou, né? Com um amor imenso, e nós somos um complexo de amor, né? E a gente se movimenta isso, né? Por amor, mesmo assim, né? O problema é que a pessoa se movimenta na sua vontade humana, nesse amor, de maneira desordenada, né? Desequilibrada, né? Exagerada, né? Violenta, né? Como a Aline tá falando. E é muito incrível quando ela dava esse exemplo. Eu, assim, passou a história, né? O filme, assim, da minha infância, né?
E foi muito engraçado porque foi o que aconteceu logo quando eu conheci a Divina Vontade, né? Porque eu só fui entender as coisas que aconteceram na minha vida, né? Depois da Divina Vontade. Né? E logo no início, Jesus fez assim, passou realmente um filme, me mostrando a Divina Vontade, né? Na minha vida, na minha infância, em todas as situações, acontecimento, para que de tudo, né? Que Ele permitia as coisas nossa, e porque Ele, né? Eu tinha uma mãe como ela, né? Uma mãe como a minha, né? Sempre, porque assim, às vezes a pessoa sofre tanto, passa por tanta coisa que fica assim, mágoa, né? Com muitas mágoas e questionando a Deus, né? Ah, eu não escolhi para nascer. E como é que pode Deus me dar uma mãe como ela, me fazer passar por tudo isso, né? E como se Deus tivesse errado, né? Deus errou. Não cabe na minha cabeça, né? Que Deus, né? Poderia me dar uma mãe como essa, né? Não, não pode. Eu acho que não foi um erro de Deus. Só pode ter sido assim. Deus não iria mandar uma mãe como ela, né? Então, assim, a gente não entende, né? Os pensamentos de Deus, né? A pessoa não entende, sim, é muito complexo, né? Por isso que é tão importante, né? Ter essa relação com Deus para entender o pensamento de Deus. E eu não entendia isso, né? Eu vim entender na Divina Vontade. Jesus foi me mostrando como o filme, passando, assim, mostrando todas as situações, assim, na minha vida, desde pequena. Lembrei coisas que eu nem me lembrava, mesmo de bebê, de criança, né? Jesus me fez, me trouxe na memória coisas que eu nem lembrava, assim. É muito incrível. De bebê mesmo. Coisas de bebê, de meses, eu lembrei, né? Olha só como é que é, né? Então foi muito incrível. E ele me mostrou o quanto ele estava me amando, né? Porque eu tinha isso que ela está falando, né? Assim, eu não tinha esse problema de ter uma pessoa doente, né? Dos meus irmãos doentes, mas a minha mãe, ela não, ela sempre foi muito fria comigo. Ela veio demonstrar um pouco mais, agora, mas assim, ela não é aquela, nunca foi assim, aquela amorosa comigo, né, de abraçar, aquele de realmente de dar atenção, né? Eu na minha infância, né, a minha adolescência, o tempo que eu vivi ali, com a minha mãe, quando que minha mãe, que eu morei com ela, né, e ela não nunca foi, principalmente na minha infância assim, eu sentia muita mágoa, eu tinha muita mágoa, muita é, era uma mágoa, né? Assim, eu tinha essa mágoa dentro de mim, né? E a Divina Vontade curou essa mágoa. Porque eu tinha essa mágoa, eu achava, passei a vida toda achando que minha mãe não me amava, que eu era rejeitada pela minha mãe, porque, como eu falei, minha mãe ela não é uma pessoa de me dar carinho, né? Assim, ela dava muita atenção aos meus irmãos, mas a mim, né, ela nunca assim foi de demonstrar afeto, de ser carinhosa, atenciosa, de dar atenção, né? E eu não deixava nem eu abraçar ela, né? Se queria sentar no colo dela, queria receber um carinho, ela não deixava. Né? Ela fazia, sai daqui, menina, não sei o quê, para de agarrado, não sei o quê. Ela não deixava, né? Ela não deixava. E eu fazia de tudo para receber a atenção dela. Eu fazia de tudo para agradar ela, né? Ajudava ela para ter a atenção dela, né? Para ela olhar, né? Era uma coisa, eu lembro muito bem que eu fazia de tudo para ter a atenção dela. Nossa, para ela olhar para mim, para ela dar essa atenção para mim, para ela me abraçar, sabe? E agradecer por ter ajudado ela, algo assim, mas eu fazia de tudo, né, para ter a atenção dela, né, para que ela demonstrasse afeto por mim, amor, sabe? Então eu cresci assim, né, nisso na minha cabeça de que minha mãe não me amava, né, que minha mãe não me amava. E é muito verdade o que a Aline está falando. Então, por essa deficiência, vamos dizer assim, né, por minha mãe não demonstrar afeto e não me dar atenção, assim, é real que ela está falando que como Jesus ajuda, né? Como ajuda, porque isso aconteceu comigo, dele ajudar, de eu me desenvolver. É, eu desenvolvi muito rápido. Né? Sabe quando as pessoas falam, nossa, essa criança é muito para frente, né? Ela, assim, parece uma véia, né? Uma criança véia, assim, que desenvolve, assim, a cabeça, né?
ali desenvolve muito rápido, é uma pessoa assim que desenrola mesmo rápido, desenvolve assim, que olha para aquela criança e a gente fala, nossa, parece uma velha essa criança, olha, parece uma adulta já, né? O tamanho dessa menina parece uma adulta, sabe? E eu vejo, isso aconteceu comigo, realmente, né? Por essa falta de atenção, de amor, né? De carinho da minha mãe que eu não tive, né? Mas Jesus supre, né? Foi muito incrível, porque supre. Eu senti uma mágoa, né? Uma tristeza, não me senti amada pela minha mãe, mas eu nunca senti raiva. Deus nunca me deixou sentir raiva da minha mãe, né? E eu fazia de tudo para ajudar, né? Eu ficava triste, mas raiva da minha mãe, não, né? Eu queria o amor dela. Eu buscava muito, muito, muito o amor dela, né? Mas raiva da minha mãe, não, eu fazia de tudo para ajudar ela, né? De tudo mesmo. Nossa, além de falando assim, meu Deus, tá contando a minha história, né? Contando a minha história, né? E eu tô partilhando, testemunhando, porque para falar, né? Real do que Jesus está falando aí nesse exemplo, através de Aline. É muito real, a divina vontade, ela supre, ela tá na nossa vida, né? Tudo tem um para quê. Então hoje eu agradeço muito, não foi um erro de Deus me dar mãe como ela, não foi mesmo, né? E foi tudo mesmo plano divino, realmente para me preparar. Hoje na divina vontade eu vejo assim que foi tudo uma preparação mesmo, de preparar a minha alma dessa questão de desapego, né? Então, eu fui crescendo e fui desapegando. Não que eu deixei de amar minha mãe, mas eu não ficava, sabe, com aquele apego, buscar, é, como é que fala o nome? Uma aceitação, sabe? Ficar buscando um. Ai, eu falo, me fugiu o nome agora, como fala. Meu Deus do céu, me fugiu o nome. Uma confirmação, uma aceitação da, sabe, um afeto, sabe, isso me fez desapegar, né? Me fez ter um desapego das pessoas, né? Tudo isso desenvolveu um desapego. Então eu não tenho essa questão de apego. Eu amo minha mãe, amo minha família toda. Mas isso em mim foi desenvolvendo um desapego às pessoas. Assim, eu não sou esse negócio de estar querendo buscar, de fazer as coisas para, entendeu? Buscar ali uma atenção, sabe? Não sei nem explicar, sabe? Mas foi muito incrível, assim. Foi muito. Nossa, é assim, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? A nossa mãe, nosso pai, nosso marido, os filhos, é na medida para, né? É na medida ali da nossa, para nossa santidade ali, né? Para a gente desenvolver, para a gente, né? Para ser ali, para purificar-nos e ser para de nos desenvolver, né? É na medida certa, não tem erro, não, tem erro, né? Não tem erro mesmo. Então, assim, foi muito incrível, porque nisso eu fui ficando muito independente, assim, né, de autonomia muito rápido. Eu desenvolvi muito rápido, né, ali, a minha, assim, a questão de inteligência, né, eu era muito, assim, pegava muito rápido e, assim, me desenrolava, sabe? A minha mãe não me ajudou, nossa, parecia até que eu não tinha mãe, assim, sabe? Porque eu fazia tudo, tá? Eu ajudava, então eu fui adulta muito cedo, né? Eu tenho esse negócio, parece que eu fui adulta antes do tempo, sabe? Parece, sabe? Porque eu fazia tudo, nossa, eu aprendi tudo. Minha mãe não me ensinou nada não, de cozinhar, eu aprendi sozinha a cozinhar, né? Todas as coisas que eu aprendi como, assim, de autonomia, como dona de casa, hoje que eu sei foi, eu aprendi tudo sozinha. Minha mãe não chegou a me ensinar nada, foi tudo, né, nisso, nessa questão sabe, de desenvolver mesmo, de que Jesus fez na minha vida, né, do que Deus fez na minha vida. Deus ali, nossa, muito incrível, porque eu vi Deus na minha vida, Deus mostrou Ele lá, me amando o tempo todo, cuidando de mim, me ajudando, sabe? Uau, é muito incrível, meu Deus do céu. É muito incrível, sabe? A gente tomar essa consciência e Deus mostrar pra gente isso, o quanto Ele esteve o tempo todo conosco, nos amando, cuidando da gente, suprindo, né? Suprindo esse amor, sabe? Ele amando, né? É como a Aline falou, eu tô te amando, eu te amo, eu tô te amando, né?
no lugar de sua mãe, vamos dizer assim, eu te amo, eu tô te amando, você não precisa estar buscando afeto, né? Aprovação de ninguém, né? Eu te amo. E ele me mostrou o quanto ele me ama, o quanto ele cuidou de mim, né? Porque praticamente é como se eu não tivesse uma mãe, né? Porque ela estava ali, né? A gente convivia na mesma cama, mas ela não estava presente na minha vida, entendeu? Então, eu digo assim, né? Que foi Deus que me educou, né? Foi Deus que me ensinou tudo, sabe? Deus esteve muito presente na minha vida, na minha infância, na minha adolescência. Teve meus momentos de rebeldia, né? De revolta, dessa busca, né? De querer amor, né? E é como a gente tá falando, a gente acaba fazendo violência até com nós mesmos e buscando, né? Amor de forma desordenada, né? Nos lugares errados, né? E uma parte da minha vida foi assim, né? E era tudo para querer amor mesmo, para ser amada, buscar afeto, atenção. E isso acabou, né? Eu desenvolvendo isso, né? E uma parte da minha vida buscando isso, né? Na minha adolescência, né? Naquela fase dos meus 15 anos. E eu me movia para isso, para buscar amor, afeto, queria ser amada. E eu fui buscar de maneira errada, né? Uma parte da minha vida, né? Mas assim, nossa, foi muito incrível, porque eu digo assim, que quem me educou, quem me ensinou foi Deus, foi a divina vontade que me educou, né? E assim, ele me deu um pai muito incrível, né? Que é o meu padrasto, que foi que me criou, né? Porque não foi meu pai, né? É, eu cresci, né? Sem meu pai mesmo, de sangue, assim, né? Que me criou foi o meu padrasto. E ele foi, nossa, incrível, sabe? Aquilo que minha mãe não me dava, Deus colocou assim para suprir, né? Esse meu padrasto, né? De amor, de atenção. Eu tinha afeto do meu padrasto, do meu pai, né? Atenção, carinho, ele cuidava, né? O amor que minha mãe não dava, ele me dava, né? E Deus me amava, né? No meu pai. Deus me amava no meu pai, né? E Jesus me mostrou isso também, né? Que ele me amou através do meu padrasto. Mas tudo, gente, tudo que eu aprendi, até para estudar, foi Deus que me ajudou. Porque minha mãe não me ajudava nem com as tarefas de casa. Era tudo só, gente. Eu fazia tudo só. Então, assim, é muito real, muito verdade do que a Aline tá falando, porque eu sou testemunha disso, né? Do que da divina vontade, de que realmente a divina vontade cuida e Ele ama. Ele ama muito e cuida e está muito presente na nossa vida. E as coisas que acontecem têm um para quê, não é para, né? Não é para fazer o mal para a gente, se a gente olhar, se a gente prestar atenção, né? É para mesmo nos fazer nos desenvolver, é para o nosso desenvolvimento, né? É para os propósitos dele. Hoje eu vejo que foi para o propósito, né? Me preparou para a divina vontade. Tudo foi ali um caminho, né, que Deus foi traçando para chegar aqui, divina vontade, né? Então, assim, meu Deus, né, é isso mesmo. E eu não me senti realmente assim, eu queria a fé da minha mãe, mas eu não me senti só, sabe? Deus esteve muito presente na minha vida. Mesmo que assim, eu não tinha ideia, mas eu não me sentia só. Eu não sei explicar, eu não me sentia só. Ele estava muito presente na vida, mas eu não entendia, né? Quando criança, mas eu fazendo aquele retrospectiva, Jesus me mostrando, né? Eu vim entender, né? Aquele preenchimento que eu senti, que eu não sabia, aquela presença, toda aquela ajuda. Meu Deus, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa Deus me ensinou, né? Quanta coisa eu desenvolvi muito rápido, fui independente muito rápido, né? Cresci muito rápido, né? Realmente isso é real. É real, isso é muito real. Nesses casos, Deus, assim, faz mesmo a pessoa, a criança desenvolver muito rápido, aprender muito rápido as coisas.
né? Ela, né, para poder, né, ter essa autonomia, essa independência. Isso aconteceu comigo. Então, muito nova, eu comecei a trabalhar muito nova, né? A ganhar umas moedinhas, umas coisinhas aqui, já de pequenininha mesmo, né? E desde nova trabalhando, então fui independente muito cedo, né? Fui desenvolvendo. Né? Então foi muito importante todo esse processo, muito importante, assim, foi incrível, né? Incrível, né? E eu só tenho a agradecer, por mais difícil que tenha sido tudo que eu vivi, mas foi um aprendizado, nossa, foi muito importante cada coisa que eu vivi, né? Para estar aqui, né? E hoje estou aqui na Divina Vontade. Cheguei, né, onde ele queria. Estou aqui onde ele queria que eu estivesse. Todo esse processo foi para isso, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, né? E aí a gente vai aprendendo, né, como é que é, né? É, como se deve amar, né? Porque com o amor dele, um amor ordenado, equilibrado, né? Não é assim, violência, né? Não fica buscando, né, ali a aprovação de ninguém, não fica fazendo violência para ninguém, né? Para ser amado, para ser ali, né? Chamar a atenção das pessoas, né? Totalmente contrário na divina vontade, né? Um desapego total, né? E a gente ama com o amor de Deus, né? Equilibrado, harmônico, né? Ali é totalmente diferente, né? Eu amo as pessoas com o amor divino, não sente, né? Não guarda rancor e mágoa de ninguém. A gente vê que tudo teve um para quê, né? Tudo foi ali para os propósitos de Deus ali, né? E, meu Deus, eu não tenho nada do que reclamar. Por mais difícil, passei por muita coisa difícil mesmo, mas, meu Deus, foi tudo ali, foi tudo luz. Eu só vejo luz na minha vida, né? Naquela época, claro, que a gente não vê, né? Quando a gente tá vivendo aquilo, não tem consciência, né? Mas hoje, meu Deus, tenho plena consciência. Só luz na minha vida, né? Foi só luz, foi só amor de Deus, né? Só tenho a agradecer a Ele mesmo, né? Por todas, até pelas dores mesmo que eu passei, né? E assim, e que é outra coisa que a Aline tá falando, que a gente quando criança tem essa noção, assim, sabe? Quando fez uma coisa de errado, né? Sabe, a gente sabe mesmo, né? Quando a gente fez alguma coisa de errado, quando não fez, a gente tem essa noção sim, quando criança, né? Aqui o meu menino, ele tem noção quando faz uma coisa errada, ele sabe. Teve uma vez que ele, quando ele ainda tinha um tablet, usava, né, o tablet dele, ele chateado, ele quebrou. Bateu, ele ficou tão estressado, ele quebrou. Bateu com o tablet na cabeça, não foi com força, mas bateu assim que rachou o tablet, né? Quebrou a tela. E, meu Deus, ele ficou apavorado. Ele chegou para mim com os olhos assim, arregalados, né? E já pedindo desculpa, minha mãe, desculpa, mamãe, eu fiz uma coisa, mamãe, desculpa. Então, assim, a criança tem total noção, né, de quando faz uma coisa errada, ela sabe. Desde pequena, ela sabe o que é errado e o que é certo. Ela tem, Deus coloca isso, né, na nossa alma, coloca isso em nós, né, essa questão, né, de certo e errado, né? A gente pensa que não, mas a criança sabe quando faz uma besteira, né? Ele quando derruba alguma coisa, derrama alguma coisa, ele, meu Deus, ele fica, mamãe, nossa, ele fica muito triste, muito chateado, né? E pedindo desculpa, mamãe, desculpa, não brigue comigo, fiz uma coisa errada, mamãe. E aí a criança realmente né, tem total noção. E tem, sabe, né, assim, tem noção de escolher, né? Você vai querer seguir, de fazer o errado, de fazer, né, ali. Eu lembro de quando eu era, eu acho que eu tinha 8 anos, por aí. Acho que eu tinha uns 8 anos da idade do meu menino. E eu lembro que uma vez nessa carência, né? E de achar que minha mãe não me amava, né? Que minha mãe não me dava atenção, não gostava de mim, né? Pra mim, minha mãe não gostava de mim. E eu fiquei tão assim, eu não lembro muito bem o que foi que aconteceu. E eu fiquei super triste, assim, né? Muito magoada, triste que eu pequena, com 8 anos, decidi fugir de casa.
E eu lembro que eu separei todas as minhas roupas. E eu ia esperar todo mundo dormir, gente. E ia sair de madrugada. Eu tava decidida a ir embora, sair de madrugada. Né? E é isso, a gente tem, né? Tem essa escolha, assim, a gente sabe, né? Deus dá isso, é, vamos dizer assim, essa. Nunca posso dizer isso. Ah, não sei, mas essa não sei, noção, não sei, mas essa capacidade de escolha, sabe? De querer fazer o bem, mesmo sendo criança ou mal, né? Sabe? A pessoa tem noção do que é certo e que é errado, né? E dessa escolha de ser feita, né? E eu lembro disso e até cheguei até a separar tudo, né? E minha mãe, durante o dia, achou estranho umas roupas separadas assim. Minha mãe, que é isso, menina? O que esses roupas estão fazendo aqui? Não sei o que. Ela disse, inventei, eu lembro que até inventei, olha só, com 8 anos já inventei, menti. Você vê como a gente tem noção, o crescedor já sabe, né? E eu cheguei até a mentir, assim, né? Fiquei com receio dela desconfiar. Disse, separei pra arrumar. Eu lembro claramente. Separei pra me dobrar pra arrumar aí, porque tava tudo bagunçado, né? E, e a gente pode escolher sim, se vai fazer, né? Ali o mal, se vai querer seguir um caminho ruim de fazer as coisas erradas, não. A gente tem essa noção assim mesmo de criança, né? Mas graças a Deus ali, Deus, né? Como sempre me cuidando ali de mim, me orientando, né? E acabei não fazendo, desistindo, né? Me arrependendo e decidindo não fazer isso, né? Então assim, a gente, né? A gente sabe, mesmo criança sabe o que é certo e errado e escolher, né? Se é a questão de escolher se vai querer fazer o errado, certo, né? Então tem noção. E eu me senti muito mal por ter mentido para minha mãe, né? Ali fiquei muito mal, né? De ter mentido para ela, da questão da roupa e acabei desistindo. Desisti da ideia, né? Mas as coisas, né? Mais loucura que a gente faz, né? Meu Deus do céu. E Deus cuidando de tudo, né? E Deus me mostrou tudo isso, né? O cuidado de Deus, né? Então, assim, eu fazia tudo. Fazia tudo, vocês imaginam, tudo. Cuidar dos meus irmãos. Eu que ajudei, assim, né? Pra você ver como era, como Deus, assim, fez, assim, eu me desenvolver muito rápido. Essa necessidade, né? Porque a, a minha mãe deixou muito a desejar. Não só comigo, né? Claro que ela dava muito mais atenção ao meu irmão mais novo, tudo mais. Mas assim, ela deixava muito a desejar ali no seu ofício de mãe e dona de casa, deixava a desejar, né? E a gente que fazia tudo, né? E eu que, principalmente eu, né? Minha irmã ajudava uma coisa ali, mas eu que fazia tudo, né? Tudo, 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 até roupa eu lavava. Mas eu não, né? Mas era muito incrível que Deus não me deixava sentir raiva dessas coisas, é muito incrível. Eu gostava de ajudar a minha mãe, mesmo sabendo que era coisa, eu tinha essa noção que ela era devia estar fazendo isso, que, né, eu tinha noção, sabe, das coisas, mas ainda assim eu gostava de fazer isso para ela, né, para agradar ela, então, para ajudar. Então, eu tinha, nossa, eu adorava lavar roupa e fazia tudo. Eu arrumava a casa, lavava roupa, né? Às vezes fazia comida. Eu que cuidava dos meus irmãos. Minha mãe não era muito assim, sabe? Presente como mãe, né? De cuidado de mãe, não tinha isso não. Né? Eu que cuidava dos meus irmãos, né? Eu ajudava eles nas tarefas. Fazia tudo. Levava eles para escolas, assim. Então, parece que eu que criei os meninos. E aí você vê, né? E Deus me ajudou a desenvolver muito mais rápido para, né, vamos dizer assim, ele me usou para suprir, né, essa parte da minha mãe que, né, essa questão da minha mãe que ela não era presente, né, ali não cuidava da gente, ela não cuidava, né, principalmente de mim, meus irmãos ainda davam um carinho, um abraço, mas em mim, assim, ela nunca foi assim de dar, não, né. E mesmo assim, não cresci sentindo ódio da minha mãe, raiva. Eu tinha uma mágoa. Já que ela não me amava, mas raiva da minha mãe, não. Né? E nunca deixei, né? Sempre obedeci, sempre foi, né, muito de casa, não era muito de estar saindo, não me rebelei. Então a gente tem essa escolha mesmo para fazer, né? Mas é muito interessante, né? Jesus nos mostrar isso, tudo isso muito interessante, né? E eu lembro que até questão de ensinar os meus irmãos, foi eu que ensinei a eles aprenderem a ler,
ali o básico, né, o alfabeto, né, ali a gente lembra que ensinei muita coisa a eles e eles nem precisam pular até de série, porque eles já foram logo pro primeiro ano, né, primeira série, né, na época que a primeira série falava, né, então nem precisou passar pelo jardim, pela alfabetização, né, que na época falava assim. Não precisou, porque eles já estavam ali alfabetizados, né, já conhecia as letras, sabia ler, que eu ensinei tudo eles em casa, então você vê, eu uma criança, né, uma criança, eu era toda raquítica, pequena, pequena maguinha, né, e eu fazia tudo isso. Né? Eu cuidava do meu irmão bebê, eu passava as madrugadas acordada com eles. Então, assim, né? E Jesus, né? E Deus me fez desenvolver muito rápido para isso, né? Para essa questão também, disso, vamos dizer assim, como se fosse suprir ali o que minha mãe não fazia, né? Para ajudar mesmo, né? Até a questão dos meus irmãos ali também. Então é muito incrível o que Deus faz, né? E agradeço muito, porque hoje tudo que eu consigo, assim, hoje como mãe, né, como esposa, como dona de casa, né, foi tudo ali, Deus que me ensinou tudo, e hoje tudo que sei foi Deus, não foi minha mãe que me ensinou, né, foi Deus, Deus me ensinou tudo, né, é muito incrível. Então, assim, tô contando assim, né, um testemunho mesmo, para uma confirmação de que realmente é real, né, para confirmar que a Aline está falando, que Jesus está falando, esse exemplo que ela está dando, né? Não é, ela está inventando nada, é real, isso acontece mesmo. Né? Por isso que eu estou dando todo esse detalhe, dando todo esse testemunho, né? É um exemplo ali, né? Do que é real que ela está falando, não é nada inventado, né? Então, assim, eu tinha tudo, né, para escolher ali um caminho ruim, né? Escolher o mal, essa escolha que a Aline está falando, tinha tudo, né? Mas assim, eu vejo assim, meu Deus, então assim, desde cedo assim, eu fui me alimentando, né? Deus foi me inspirando desde pequena, né? E eu fui me alimentando dessa vontade de Deus sem saber, né? Porque eu poderia, tinha tudo para escolher seguir o caminho mal, sei, né? Devido a tudo isso, mas não, né? Eu fiz essa escolha apesar né, de tudo que acontecia, escolhi, né, ali o bem, né? E e ali ajudar minha mãe, ser obediente. Não era uma criança de dar trabalho. Ela mesma fala hoje, ela fala, nossa, Deus nunca me deu de trabalho, nunca recebi uma reclamação da escola, nunca precisei ser chamada na escola. Então, assim, eu era uma menina muito assim, quieta, não era de estar na rua, eu fazia de tudo para não dar trabalho à minha mãe, para obedecer, entendeu? Para não deixar ela, sabe, fazer de tudo para agradar ela, né? De tudo, de tudo, de tudo, né? Eu tinha o maior prazer de ajudar ela. Você vê como Deus conduzindo tudo nesse alimento divino, sem eu nem saber, porque tinha tudo para escolher o outro caminho, tudo, né? E escolhi ali, né? Ali, vamos dizer, ser uma boa filha, vamos dizer assim, né? É, não seguir o caminho ali, né? Do mal, né? Não me rebelar, não ser rebelde, não dar, sabe, dar trabalho, nada disso. Muito pelo contrário, né? Parecia que, nossa, parecia até que eu não tava nem ali, de tão assim que eu era muito na minha, de não dar trabalho à minha mãe por nada. Muito pelo contrário, eu ajudava até demais a minha mãe, procurar sempre ajudar. Tinha o maior prazer de ajudar ela, né? Fazer as coisas ali para ela, tinha o maior, nossa, era a alegria fazer essas coisas, de poder ajudar ela, né? Ser útil, né? Me sentia muito útil, né, de fazer as coisas ali, de ajudar ela a cuidar dos meus irmãos, meu irmãozinho pequenininho. Nossa, eu adorava cuidar do meu irmão bebê, né? Eu acordar de madrugada, de 5 horas da manhã, de não estar nem claro ainda, e eu ia pra rua passear com meu irmão bebê para minha mãe dormir. Então, assim, não dei trabalho nenhum para ela. Então, a gente tem essa escolha e vejo assim, né, o quanto eu me alimentei da vontade de vir e não sabia, né? Não sabia, né? Vim assim entender, né, depois, né, de Jesus foi me mostrando, né, e assim, Deus colocou pessoas ali também, né, para, vamos dizer, suprir essa falta da minha mãe também, né, a nossa vizinha, que ela era uma senhora, eu chamava ela até de vovó, nossa, eu tinha muito amor por ela, né, ela é muito incrível, e Deus colocou ela na minha vida, né, nessa fase da minha infância, né, na minha infância,
colocou ela na minha vida nessa parte ali de essa parte mesmo de espiritual, de levar para a igreja, porque nem isso, nossa, minha mãe não levava a gente para a igreja, não ia para a igreja, sabe, nada disso, né? Então Deus colocou até essa senhora na minha vida para mim não ficar, né, assim, o alimento da palavra dele, a presença dele, assim, esse instrumento que ele colocou, né? E ele se serviu desse instrumento para esse alimento, né, da palavra de Deus. Eu pequenininho, eu adorava, amava ir para a igreja, né? Só que ela não era assim católica, né? Ela era evangélica. E, nossa, mas eu adorava demais. E eu sempre louca, né? E eu sempre perguntava, vovó, chamava vovó, hoje tem igreja, vovó? Você vai pra igreja hoje, vovó? E ela sempre me levava, né? Porque eu não dava trabalho a ninguém, gente, ninguém. Parecia uma velhinha, assim, uma adulta. Mas eu ficava tão feliz, eu lembro, né? Muito assim, real, assim, muito forte dessa fase, né? Quando eu ia pra igreja com ela. Né, que era da igreja do véu, a gente usava até um véu, ainda eu lembro. Nossa, que alegria que eu sentia de botar o véu, de estar ali dentro da igreja. Eu sentia a presença muito forte, assim, Deus dentro da minha alma mesmo, ali, né? Sentia Deus dentro de mim. Nossa, e eu lembro que tinha momentos assim que parecia que eu nem estava ali, né? Que não tinha ninguém ao meu redor, era uma coisa assim, incrível. Pequena, eu lembro disso muito claramente, né? Deus muito presente. Meu Deus, como eu agradeço a Deus. Deus cuida mesmo, gente. Meu Deus. Deus cuida. Deus não desampara. Deus está ali, ó, coladinho com a gente. Né? A gente que não percebe. Mas Ele está cuidando de tudo. E Deus foi assim. Meu Deus do céu, um pai incrível. Como foi Ele que me criou, Ele que me cuidou, Ele que me educou, Ele que me ensinou tudo. Tudo, tudo. Né? Para me desenvolver. Até a parte né, da palavra, não deixou faltar o alimento ali espiritualmente, né? E botou, né, pessoas incríveis na minha vida, essas senhoras, e que foi muito incrível na minha infância. E eu, né, adorava ir para a igreja. Então, assim, né, Deus não falta. Da parte dele não falta, ele cuida mesmo. É um pai incrível. Meu Deus é muito incrível, muito incrível. Meu Deus, assim, tô aqui ouvindo, né? Porque eu escuto uma parte e vou gravando, né? Pra não esquecer, né? E muito incrível que tá falando aqui. Uau, que luz é essa? Uau, que Deus tá falando. Meu Deus. Né? De que ele não aborta as almas. Ele não aborta. Porque tá aqui falando aqui essa questão, né? Que a pessoa pode questionar. Nossa, mas essa pessoa é má, é maléfica. Olha o que ela faz. Né? E Deus deixa. Como é que pode Deus deixar uma pessoa dessa, né? Continuar vivendo no mundo, tá no mundo, nascer, né? Sei lá. Porque ele conhece tudo, né? Mas muito incrível o que tá sendo falado aqui, né? O que Deus está aqui revelando, assim. O que Deus está esclarecendo. Uau, que ele não aborta as almas. Né? Então, esse exemplo é incrível. Só a gente olhar para nós, né? Como ela tá falando. Né? A gente, quando a gente engravida, a gente tem, né? Descobre que tá grávida, né? A gente não sabe realmente o que vai ser, qual vai ser o caráter do nosso filho, como é que ele vai ser. A gente não tem a menor ideia, né? E assim a gente não gera, né? Tá ali, passa os 9 meses na barriga e tem esse bebê, a gente não aborta, né? Ali, a gente não tem noção. Então imagina Deus, assim, Deus também não, né? Antes de sair, né? Dele pronunciar ali, né? A palavra dele e a alma ali, né? Ele depositar, vamos dizer assim, a alma no ventre, né? Ali da mãe, né? Do bebê. Antes de sair dele, ele escolhe não ver, ele não vê. Ele não sabe como vai ser isso aqui, assim, tipo assim, ele escolhe não ver, ele poderia ver, mas ele não escolhe, ele vê depois, quando ele pronuncia seu feed, que ele gera, que ele coloca aquela alma lá, né, no corpinho lá, no ventre da mãe, quando sai dele, quando ele pronuncia, é aí que ele vê, né, quem vai ser essa criança, o que que ela vai fazer, né, quem ela será, né, quando for adulta. Então, meu Deus do céu, que lindo, né? Então, ele é incrível isso que ele tá falando, que é a mesma coisa que a gente não vai abortar uma criança, né? Por não saber como é que ela vai ser. A gente não sabe como é que ela vai ser.
né? Quando eu engravidei do meu filho, eu não sabia, não tinha a menor ideia de quem esse meu filho seria, o caráter dele, se ele ia seguir o caminho do bem ou do mal, se ele ia ser uma pessoa psicopata, não sabia de nada. E nem por isso eu abortei. Eu abortei? Não, eu tive ele, né? E a gente vai saber depois, né? Quando ele estiver desenvolvendo, né? Que vai crescendo, a gente vai vendo, né? O caráter dele sendo formado, como ele vai ser, né? Assim, a gente vai tendo uma ideia, né? Mas assim, Deus faz a mesma coisa. Que incrível, que coisa linda, né? Que coisa linda. Ele é um pai, né? Ele é um pai que ele não vai abortar seus filhos. Ele não vai abortar seus filhos, né? É um pai que ama e que ama a todos. E se ele deixa uma pessoa dessa ainda continuar vivendo, é porque assim, né? Ele é uma alma como qualquer uma outra que ama, que foi criada por ele. E ele ama muito. E ele quer salvar essa alma. E ele tem, como ele falou, essa pessoa tem até o último, respira até o último segundo de vida para ali, né, se arrepender, né? E Deus não quer perder ninguém, apesar de, por mais maléfica que ela seja, né? E ele se serve dela para os propósitos dele, né? Serve, né? E ela tem toda a vida ali, ele permite, ele vai ali conservando, vai, né, dando tempo para essa alma despertar, se arrepender, se converter, porque ele ama, ele é um pai, ele é pai, né? Ele é um pai que ama a todos. Ele nos criou todos com muito amor, né? Nós somos um complexo de amor, né? Muito amor e ele quer todos, né, ao lado dele, né? Então, é muito incrível isso, né? O que Deus está falando. Uau, que coisa linda. Muito incrível. Nossa, outra coisa aqui muito interessante que está sendo falado. O ato de correspondência, né? Que o ato que Deus faz em direção a nós, né? Ali numa situação, circunstância, um ato de Deus que sai dele, né? Todo o céu ali, vamos dizer assim, participa, né? Ecoa, né? Em todas as almas, na mãe, nos anjos ali, né? Esse ato que saiu de Deus. Todos participam, né? E quem tá falando aqui, ó. Ai, agora eu não me perdi aqui no que tá falando, mas que sai dele. E esse ato, ele sempre tem, ele fica esperando a correspondência. Esse ato que sai dele nunca pode ficar sem uma correspondência, né? Não só Deus, mas o Espírito Santo, Pai, os santos, os anjos, todos ficam esperando o retorno desse ato que saiu de Deus, a correspondência, o retorno desse ato, né? A correspondência, é o amo-te, né? Meu Deus, é muito grande isso, como a Thaís, uma responsabilidade, é algo assim, é uma responsabilidade absurda, né? E por isso que a gente precisa ficar atento, porque esse ato, né, nunca pode ficar, jamais pode ficar sem uma correspondência, esse ato que sai de Deus, né? É a gente prestar atenção, ficar atentos, né, para corresponder em tudo. Então, meu Deus, que coisa, né? Que responsabilidade. Por isso que ele fala muito, ficar atento, ficar atento, ficar atento, porque todos ficam aguardando o retorno, né? De correspondência desse ato que saiu do céu, que saiu de Deus, e eles ficam esperando o retorno desse ato e todos participam, né? Enche os céus, enche toda a criação, enche toda a terra, né? Céus e terra, todos participam, né, deste ato, né? Todos participam da. Meu Deus, é muito grande, né? Meu Deus. Então, eles dão o ato junto com Deus, né? Achei tão lindo isso, que todos os santos, os anjos, né? Todos dão esse ato, né? Junto com Deus, e eles também recebem a correspondência do ato, né? Então, por isso que um ato feito, né, na divina vontade, ela nunca pode, né, ficar sem uma correspondência, né? Por isso que nunca pode ficar. Todos ficam aguardando, todos participam desse ato divino, né? E todos aguardam o retorno desse ato, da correspondência, né? Então, a gente tem que estar sempre ali,
muito atento, percebendo a ação de Deus em direção a nós, né? Perceber essa ação divina, ficar atento, para uma atenção, plenamente atentos ali, prestar atenção, né? O movimento de Deus em direção a nós, nas circunstâncias, nas situações, para corresponder, né? O bem que está vindo deste ato aí, né? Meu Deus do céu. É uma responsabilidade grande, né? Muito grande. Meu Deus do céu. Então, viver na verdade não é brincadeira, não, é sério, viu? É muito sério e a gente precisa levar muito a sério, né? É uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira, né? É trabalho, né? Então, assim, e a gente precisa, né, sempre ficar atento, né? E como é que a gente vai, né, corresponder, me ficar atento a tudo a cada 24 horas, né? Então, né, depende da disposição e interesse da pessoa, a gente tem que, dedicação, né? Ter essa intenção de se dedicar todos os dias, né? Como é que a gente vai conseguir ficar atento, né? Se dedicando, né? Ter a intenção ali, né? Ter interesse e se dedicar, dar atenção a Deus, prestar atenção em Deus, né? Olhar para Deus, se dedicar todos os dias, né? Se mover, né? Se mover, né? Por causa da vontade divina, né? O nosso mover, tudo que a gente for fazer por causa de Deus, para corresponder à vontade divina. Então, meu Deus do céu, né? É isso. Ter essa consciência, né? E é muito importante a gente saber disso para a gente ter consciência. Ter consciência e interesse, né? Dedicação. E a gente só vai conseguir ter essa atenção que Jesus espera e ficar atenta e estar sempre prestando atenção e ver o para quê, entender, estar sempre entendendo, vendo, né? É isso, né? É dedicação, entende? Do jeito, né? Essa intenção de se dedicar, de doação, né? De sacrifício, é trabalho, né? Não vai vir assim, né? A gente ficando de braço cruzado e boca fechada, né? Então, parece toda essa atenção acontecer, né? Para a gente ficar atento e corresponder, não deixar Deus sem uma resposta, não deixar os céus, né? Não só Deus, mas o Espírito Santo, Pai, os anjos os santos, todos os céus, né? Ficar ali sem uma resposta para não acontecer, é a dedicação mesmo, né? É se dedicar, se esforçar mesmo, é se sacrificar, né? Prestar atenção em Deus, né? Olhar para Deus, ficar com um olhar em direção sempre para Deus, né? E não se distrair com as coisas, né? Com a nossa vida, com as nossas coisas, com as nossas preocupações, mas olhar sempre para Ele, né? Sempre, sempre. Então, assim, a gente tem que ficar muito atentos, né? Porque como a Ana tá falando aqui, é muito fácil, né? O ser humano é muito complicado, é muito fácil da gente, se a gente não estiver atento, prestando atenção, não vigiar, né? Não tá ali vigiando, né? É muito fácil da gente faltar com amor para com Deus, né? O exemplo de Adão, né? Adão vivia na divina vontade e caiu, né? Faltou o amor para com Deus. Ele pensou em si mesmo, faltou amor para com Deus e ele vivia na divina vontade. Então, ficar atento, né? Não, essa questão de estar vigiando, né? Ficar, não, como é que eu posso dizer? Ter cuidado, né? Para não ficar, não descansar, vamos dizer assim. Não ficar descansado, né? Ah, tá tudo certo, tô aqui, tô vivendo já na divina vontade, eu medito todos os dias e pronto, né? E a pessoa acaba ali perdendo essa atenção, né? Assim, já tô aqui, tô com o livro do céu na mão, tô meditando, tá tudo certo, tô vivendo, tô segura, né? Então, assim, a gente não pode confiar em si mesmo, né? Não é que a gente desconfia de Deus, mas a gente tem que desconfiar de nós mesmos, né? E ficar atento, vigiando. Porque realmente, se a gente não prestar atenção, ficar atento, a gente é muito, muito fácil da gente faltar o amor para com Deus, a gente, né, não corresponder a Deus, não ali, não tá prestando atenção e não vai estar correspondendo a Deus nos atos, né?
Então, é importante se entender isso, é muito importante mesmo, né? A gente tem que estar vigiando, tem que estar atento, né? E não sair do posto assim, né? De vigilância mesmo. Não por desconfiança de Deus, mas por desconfiança de si mesmo. A gente não pode, de forma alguma, confiar em nós mesmos. Né? Ah, tá tudo certo, sou perfeito, tô na divina, sou filha da divina vontade. Então, né? Não preciso, né, ficar também assim, tá tudo certo. Né? E não pode. E a gente já pode acabar ali, né? Faltando, né? O amor para com Deus faltando, né? A correspondência. Deus espera, né? Não estando atento, né? E a gente pensando que está atento e não vai estar, né? Nossa, muito interessante a gente entender isso aqui, né? Sobre essa questão aqui do que tá falando aqui, porque a Luísa, né? Ela fala, ela, sobre a dor de Jesus, né? Devido às ofensas, Deus ser ofendido. Então, ela falando lá, né? Que a vontade dela era, né? Era extinguir, né? Tipo assim, dar o perdão, né? Extinguir ali a culpa da pessoa, né? Extinguir o pecado, né? Mas que interessante o que Jesus está falando, né? Que o fim da divina vontade, ele não apaga ali, não dá o perdão, né? O ato de reparação não dar o perdão, né, para aquela pessoa ali, né, que está ofendendo a Deus, e aquele ato que a gente está fazendo de reparação não é para isso, né? Não é em direção assim, vamos dizer assim, a pessoa, né? Claro que tem o fruto daquele ato, aquele ato oposto que a gente está fazendo, aquela companhia que está fazendo a Deus, na dor de Deus, né? Tem fruto daquilo, né? Que Deus vai ali, por ele estar tendo acompanhar alguém ali que faz companhia à sua dor, que o repara, que sente a dor dele, que tende a ele. Então, é como um trecho que ele fala ele, de ver que está tendo assim, ele tem né, a vida dele sendo continuada, o outro Jesus ali, né? A vida dele ali na terra, ele vem lá do céu mostrando para o Pai: olha, Pai, eu estou aqui, mas tem, né, outro Jesus, tem outro eu ali, né, que sente a minha mesma dor, né? Então Deus é, né, ali a justiça fica aplacada, né? E ele derrama as suas misericórdias. Então é o fruto, né, dele ver aquela alma correspondendo a ele, ali sentindo a dor dele, fazendo companhia a ele. Então tem o fruto disso e ele derrama as suas misericórdias, né? Ali tem o fruto daquele ato, né? Mas assim, esse ato não tem esse poder, vamos dizer assim, não dá esse poder de perdoar, né, a culpa do outro ali, né? Então não é em direção direta para a pessoa, né? Claro que tem o fruto, né, que é derramado, mas o ato, os atos de reparação que a gente faz é totalmente em direção a Deus, é para Deus. Esse ato, a gente faz companhia à dor de Deus. É muito incrível, muito interessante a gente entender isso, né? A gente faz companhia às dores de Deus, tá ali, né? Do lado dele, sentindo a dor dele ali, entendendo a dor dele, consolando ali, é como se a gente estivesse consolando a Deus, fazendo companhia a ele, entendendo essa dor dele, né? Da ofensa, do pecado, né? Da ingratidão. Então, companhia, fazendo companhia a dor, sentindo a mesma dor dele ali junto com ele. É para ele, né? A companhia é para ele, o ato que a gente faz é em direção a ele, né? Muito interessante isso. Então fica ali, né? Porque ele tá falando que fica suspenso, né? Tipo assim, é como se a dor dele ficasse suspensa, a dor e o perdão, esperando, né, as almas se arrepender, sentir a dor, né? E unir essa dor, né? A dor que a pessoa está sentindo de ter ofendido a Deus com a dor de Deus ali de ser ofendido, né? Pelos pecados, né? Une a dor, né? E fica suspenso ali, né? A dor dele e o perdão, né? E quando a alma ali, né, tem aquela contrição, aquele arrependimento, tem aquela consciência que ofendeu a Deus, né? Então, ela sente, então a dor dele se une com a dor da pessoa, ela sente aquela dor, né? Então ele sente aquela dor, né? Ele sente a dor junto, uma coisa assim, né? Que ele falou. E, e aí, ao mesmo tempo, né? Que desce aquela dor que estava suspenso, vem o perdão junto, né? Com o arrependimento da pessoa, ele perdoa. É muito linda, né? Meu Deus, que Deus é esse? Né? Então, assim, é muito importante a gente ter que essa companhia que fazemos a Deus, os atos de reparação, é para Ele, né? É para ali reparar o coração de fazer companhia a Ele, né? E não tem esse poder de perdoar, né? O ato que fazemos, né?
o ato que é feito na divina vontade. Muito interessante. É outra coisa, assim, muito importante que está falando no vídeo. Essa parte de meditação, né? E que o fim da divina vontade, né? Ele não fica preso, né? Não é para ficar preso, né? A gente tem que aprender isso, entender isso, né? Porque não tomar como regra, assim, porque às vezes a gente pode ficar preso ao texto, né? Só consegue fazer uma meditação, uma partilha ali, ela tá ali muito presa, fica aquele negócio muito engessado no trecho, né? E o Espírito Santo, ele não tem liberdade, né? Ali de desenvolver ali, de fazer aquela partilha aí, e né, tem aquela liberdade de fazer vir, né? E a pessoa desenvolver aquilo sem estar presa ao texto, né? Então, sei lá, a pessoa fica meio como regra ali, presa no texto. É por isso que a Aline coloca, às vezes, esses vídeos para a gente meditar, né? E, e ela pede para que a gente não fique presa ao texto que está sendo passado ali, né? Que ela está falando mais o que está sendo partilhado, o que está sendo falado ali, os exemplos, que daí a gente poder partilhar em cima disso, né? Não ficar também preso ali à transcrição que passa ali, né? A gente não ficar olhando para a transcrição para poder desenvolver isso, para o Espírito Santo ter essa liberdade de, né, de fazer a gente esse desenvolvimento para não ficar preso e engessado, só conseguir partilhar com o texto ali na frente, né? Não dá essa liberdade de fazer, né? As palavras de Deus poder desabafar, de falar, né? E de usar, né? A nossa inteligência mesmo, a inteligência que Deus deu mesmo para a gente desenvolver, para a gente conhecer, usar a nossa inteligência. Deus quer que a gente use a nossa inteligência também para o conhecimento, para conhecer Ele, para esse desenvolvimento, né? O texto é uma ajuda, a gente vai ali para conhecer a ele, e dentro daquilo que a gente está conhecendo, e desenvolvendo, trazendo os exemplos, trazendo na prática, a vida prática, deixar o Espírito Santo livre, né? E ele vai vir trazendo os exemplos, né? É como ela disse, né? Deus nunca falha. Você vê, a gente vê ao vivo, né? Acontecendo nos vídeos, nos estudos, o que acontece, né? Não ter medo mesmo e abrir a boca, porque Deus, ele conduz, ele vai guiando, ele vai trazendo os elementos, né? Vai trazendo na nossa memória tudo, vai conduzindo tudo, né? Mas é muito importante isso também, né? Que ele quer que a gente use a nossa inteligência para a compreensão da divina vontade, para entender a ele, usar mesmo, né? E não ficar preso, né? Aquele negócio engessado, né? E isso acaba, né, impedindo, né? Deus não tem liberdade ali de falar, de desabafar, de querer trazer os elementos que ele quer trazer, os assuntos que ele quer trazer, porque a pessoa está presa só no texto, né? Os exemplos não vêm, né? E aí, mas também é importante essa questão de dedicação, né, de dar tempo a Deus, né, de estudar mesmo, de pegar esses vídeos e começar a praticar, a partilhar, gravar os áudios, estudar mais, dedicar mais, para poder ter esses elementos, prestar atenção no dia a dia, as situações, os vídeos que ele traz. Então, tudo isso são elementos que, na hora que a gente está gravando, vem, né? Deus se serve de todas essas coisas que ele trouxe, né? De todos essa bagagem que ficou guardada na memória, né, de todo esse estudo, de dedicação, de prestar atenção, né, e de todos esses elementos ali, ele se serve de tudo isso, né, no momento que a gente está sentado ali para gravar, para partilhar, para fazer os vídeos. É muito interessante porque vem, né, é uma ajuda muito grande, ele ajuda mesmo. Nunca falha, da parte de Deus, nunca falha, né? Mas ele quer a nossa colaboração. Não tem jeito, gente, não tem. Ele não quer fazer nada sozinho, né? E até para isso, né? Para conhecer aí, para poder falar, né? Ele quer a nossa colaboração, a nossa parte também, né? O nosso esforço, quer que a gente também se esforce, né? Mostre interesse, ali se doe, se sacrifique, use a inteligência, use os atributos, né? Ali, o que ele colocou em nós, né? A inteligência, a memória, né? Ele quer essa participação, né? É muito importante, né? Então é isso, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.